Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? A partir de hoje vamos fazer as análises, as críticas individuais dos mangás de Samurai X, Rurouni Kenshin. Já temos 2 vídeos aqui disponíveis, já falando sobre a história, já falando sobre a chegada no Brasil. E chegou a hora daquelas análises mais profundas, aqueles detalhes e grandes spoilers sobre esse grande mangá e também anime que já comentamos. Está aqui a nossa famosa enciclopédia, vai ser de grande importância em todos os vídeos essa enciclopédia. Afinal de contas, iremos ter informações que talvez nenhum mangá tenha, né? E nós temos aqui o início de tudo, tem tudo construído de uma maneira bem perfeccionista do Nobuhiro Watsuki. É um trabalho bem inicial mesmo, bem introdutório, não temos toda a pancadaria, porque afinal de contas estamos falando de um shonen. Estamos ali numa construção de cenário, uma ambientação, e a gente sabe que depois realmente começa a pancadaria. E temos aqui a apresentação do Kenshin no primeiro ato, que na verdade não são nem capítulos, é chamado de ato. Nós temos ali a apresentação da Kaoru e outros personagens que a gente vai acabar conversando aqui com o passar do vídeo. E estamos no ano 11 da Era Meiji, ou seja, a troca de governo, a transição de governo já se tem 11 anos. Estamos ali por volta de 1878. Durante todos os vídeos, durante todos os materiais, além da nossa enciclopédia, iremos fazer outras consultas históricas. Existem coisas que o autor misturou ali, a ficção com a história verdadeira, então iremos fazer essa troca. Eu vou sempre trazer uma pesquisa mais aprofundada. Se não tiver aqui no mangá, a gente vai conversar, a gente vai trocar ideias e eu vou pesquisar e trazer aqui para vocês. Estamos em uma transição de governo, como eu já falei, onde a capital é Tóquio, e temos aí um dojo muito famoso, que é o dojo Kamiya Koroji, que era do Kamiya Koroji, que é o pai da Kaoru, falecido já, onde a Kaoru é o personagem inicial, digamos assim, ao lado do Kenshin, onde a Kaoru está ouvindo, estão difamando o nome do pai dela, o nome dela, onde alguns falsos Batosai, alguns falsos retalhadores estão matando, estão lutando ali com alguém por ali em Tóquio, dizendo que é do dojo dela. E essa narrativa, essa construção é muito interessante. Isso porque já começa essa ideia a apresentar o que é um retalhador, o que é um matador. Algo que também a gente já conversou nos vídeos anteriores sobre essa questão de quem eles faziam parte, qual era a função deles, e tem essa apresentação porque o mangá inicia assim falando sobre a luta final contra o shogunato, fala-se dessa construção histórica, mas ele já começa ali mostrando o dojo. É bem passageiro, mas com toda certeza, com o passar do mangá, e aqui também tem muito fato histórico. Mas aí a Kaoru tá por lá, a Kaoru tá revoltada e acaba tendo algumas lutas ali entre ela e entre outras lutas ali perante a Tóquio, e aparece o Kenshin. E o Kenshin chega calado. O Kenshin é muito bem trabalhado. E durante todos os atos aqui do mangá e durante muito do que eu já vi e já li, ele é muito bem construído. Afinal de contas, ele era um assassino, ele era um Batosai e as marcas estão nele. Então temos aqui o primeiro encontro de Kenshin e com a Kaoru, onde o nome do ato é o Kenshin, e começa uma tentativa dele querer salvar ela, aquelas coisas bem tradicionais de shonen, bem de shonen. E aqui o diretor do anime, o autor do mangá, não queria já trabalhar que eles fossem um casal.
olha que interessante, a Kaoru aqui tem 17 anos no início e o Kenshin 28. Tem até algumas piadas sobre a questão da idade deles. Então temos início de tudo, muita curiosidade ainda não foi dita, muita coisa vai se desenvolver e temos ali além da Kaoru ter salvo, além dele ter salvo a Kaoru de tudo isso, ele revela que ele é um Battosai. Ele revela lá e é bem interessante e ela acaba ali pedindo para ele ficar lá no dojo com ela, para ajudar ela algum pagamento, e afinal de contas Kenshin era um andarilho e isso vai ser bem trabalhado. Isso me cativou muito, onde vai se trabalhar nesse início de mangá sobre essa questão da transição. Então, como os samurais são vistos agora, no caso, no período ali da Era Meiji, e é extremamente diferente no auge deles. O mangá aqui deixa isso bem cru, o mangá fala do policiamento, o mangá fala onde o uso de espadas já não é permitido, então as espadas foram trocadas por armas. Então a gente tem a polícia, a gente tem uma ida ali do Kenshin com a Kaoru no mercado, algumas andanças ali, e acaba explicando sobre a situação, como se vive, e é até questionando ali ao Kenshin sobre o uso de uma espada, onde um policial acaba perguntando e acontece toda a situação, acontece uma aventura nesse ato. E uma curiosidade, acabei não dizendo, creio eu, no vídeo, mas a gente vai falar aqui recorrente, a espada do Kenshin é ao contrário. Então o estilo dele, o Hitei Mitsurugi, guarde isso na cabeça de vocês, que a gente vai falar muito sobre. Ele ainda usa o Hitei Mitsurugi. Vamos falar também do mestre dele. Eu não sei qual vai ser o mangá. Inclusive o mangá vai explicar sobre a raiva, sobre a quebra de expectativa que o mestre do Kenshin tem com ele. Afinal de contas, Kenshin vai se tornar-se um retalhador. Mais calma. Fica para os próximos vídeos, porque realmente eu já vi o anime e boa parte do mangá. Então, o que acontece? O Kenshin vai usar o Hitei Mitsurugi, mas não para matar, e sim só para ali machucar, para acabar ali, não resolver as coisas na paz. E até mesmo aqui no mangá, existem umas frases aqui do Kenshin, principalmente no começo do primeiro ato, creio que no segundo, que ele fala que quer paz. Ele fala sobre a questão do uso da espada, mas que quer paz. Isso é bem Sun Tzu. Eu achei bem texto de Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra. Caso você tenha alguma dúvida, ele é autor da Arte da Guerra. Vai lá, China, Japão, será que ele lia, né? Enfim. Nós damos continuidade ali, onde a gente já falou sobre o desprestígio dos samurais, e a gente tem o nosso terceiro personagem, que é o Yahiko, esse aqui, onde o Yahiko mostra outro lado da situação da queda dos samurais. Ele era familiar, ele era filho de um samurai, onde perdeu-se o prestígio e ele acabou ali perdendo os pais e tornou-se um trombadinha, tornou-se ali um garoto que fica roubando algumas pessoas, e ele rouba o Kenshin, e tem toda aquela construção, e é muito interessante a construção de encontro dos núcleos para se formar o time Kenshin ou o time Kaoru. Então, inicialmente, ele tem aquela raiva lá do Kenshin e tal, e isso conduz aonde o Kenshin vai salvar ele. Afinal de contas, por ser um trombadinho, ele acaba ali se envolvendo. Fala-se também já aqui da Yakuza, que veio muito antes da Era Meiji. E a gente vai trabalhar outras vezes falando sobre a Yakuza. Afinal de contas, vai ter confronto aqui com o Kenshin, com o time Kenshin.
E o arco do Yahiko, ele fecha ali quando ele decide ir pro dojo. Ele decide ir pro dojo ali da Kaoru, até mesmo a própria Kaoru se incentivou ele, o próprio Kenshin. Afinal de contas, ele precisa ter um sentido na vida. Eu já sei alguns spoilers sobre Yahiko. Eu já sei uns spoilers sobre ele e é uma história incrível, mas deixa os próximos mangás. O que a gente tem que saber é sobre a ida dele ao dojo. Ele vai sim ao dojo e nesse ato a gente tem o estilo Kamiya Kashin, que é o estilo do pai da Kaoru, onde a Kaoru ensina lá em seu dojo, só que o Kenshin acaba não aprendendo. Já falei aqui da técnica dele, então aí o Yahiko ele vai fazer parte, vai estudar esse tipo de meio. Então temos o que? A Kaoru, nós temos o Kenshin e o Yahiko, e agora a gente vai para mais um contexto histórico muito interessante, onde talvez aqui não seja a melhor explicação, afinal de contas isso vai ser dito em próximos mangás e outras buscas minhas, que é o personagem do Sanosuke. Nós temos aqui Casca Grossa também, conhecido como Zanza. Ele é um matador e quando ele era criança, a família dele fazia parte, vou olhar aqui o nome, Sekiotai. Então essa facção, ela tinha uma associação com os monarquistas. Eles começaram ali se aliarem, só que quando a Era Meiji realmente tornou-se oficial, eles acabaram descartando. Então existe um ódio mesmo, é muito bem construído o Sanosuke. Existe um ódio muito grande do Sanosuke perante a Era Meiji, tá ele aqui, ó. Porque começou tudo isso, ele era criança. Começou tudo bem e depois ele acabou. Aliás, tem muita coisa que aconteceu nessa Era Meiji e a gente vai questionar muito. Inclusive quando a gente chegar lá no Shishio. Algumas coisas já foi dita lá no outro vídeo. Mas enfim, acabou essa parceria com o Seki Hotai, acabou descartando lá o Shishio, enfim, vai acontecer muita coisa. Nem tudo são flores, não vamos romantizar as coisas, mas dando continuidade, ele ali foi amando de alguns que é contra ali a Kaoru para acabar com Kenshin. Então, inicialmente, no primeiro ato, deixa eu ver o nome aqui do primeiro ato, bem rápido, licença. A gente tem o Homem da Briga, onde o Sanosuke quer descer a porrada no Kenshin, mas não de início. Tem toda aquela preparação, sabe aquela coisa bem shonen, só cheguei chegando? Então, fica aberto, aliás, é um ótimo gancho porque ele vai lutar contra o Kenshin e inicialmente aqui já mostra bem, enfim, é spoiler. Era do mangá 2. Pessoal, o início de Samurai X, Rurouni Kenshin, é maravilhoso. É um trabalho de época, é um trabalho onde os personagens são bem carismáticos. Eu gosto muito da Kaoru, eu gosto muito de Yahiko, do Sanosuke e vão ser um ótimo time. As aventuras que eles irão ter serão maravilhosas. A gente vai falar aqui durante 22 vídeos sobre eles. Nada de vilão, só uma coisinha leve, não precisa. O ritmo tá maravilhoso, vai chegar quem tem que chegar. Acredito que no mangá 2 ou 3 a gente já vai ter alguns remanescentes, mas é sobre isso. Samurai X começando muito bem. O vídeo 2 a gente já vai entrar nessa parte da pancadaria dele com o Sanosuke e a ida aí do Sanosuke ao time que aí quase fecha o nosso time. É sobre isso.
Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Comenta, dá um like. O que vocês queriam que eu falasse mais? O que não era para falar de menos? Comentem aqui. A gente vai aprimorando. Mas sobre hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.